está acontecendo aqui em Isaías capítulo 5 é muito parecido com os dias de hoje. Muito parecido com o nosso contexto nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 5, nós vamos ver a partir do versículo 8. Amém? Isaías capítulo 5, a partir do versículo 8. Para a gente entender aí, o que estava acontecendo aí. O povo de Deus, estava em Judá aí no caso, estava vivendo uma época muito boa. Uma época de prosperidade, de tranquilidade, de finanças boas. Tudo estava indo muito bem. E a gente sabe que quando tudo está indo muito bem, o que acontece? As coisas com Deus vão mal. Porque o ser humano é interessante. Se ele está enfermo, se ele está morrendo, aí se apega com Deus. Mas se está bem, se afasta de Deus. Infelizmente, o contexto aqui em que esse povo estava inserido era um contexto de um reino de prosperidade nesse momento. Assim como nós. Pastor, mas nós estamos vivendo em prosperidade? Dá só uma olhada. Todo mundo tem um carrinho para andar, come e bebe bem, tem uma casa para morar, tem roupa para vestir. Num contexto assim, mais tranquilo, ninguém passa dificuldade. Então, nós estamos vivendo sim um tempo de prosperidade, um tempo de coisas boas. E esse tempo de coisas boas é um tempo geralmente de degradação espiritual, que é o que estava acontecendo com esse povo aqui. Então nós vamos aqui aprender, daqui para frente, alguns ais. O que são ais? Né? Ais, são 6 ais. Ais aqui no caso, são repreensões do Senhor. Avisos, na verdade. Né? Então, nós vamos receber hoje aqui alguns avisos do Senhor de como nós podemos estar e como nós temos que melhorar isso. Né? Às vezes eu vou pegar um ais aqui para mim, 2 ais, às vezes os 6, né? Não importa. O importante é que tudo aqui é para o nosso aperfeiçoamento. E vocês vão ver que no contexto aqui, basicamente o que estava acontecendo aqui, que ia acontecer, a degradação que ia acontecer, está acontecendo nesses dias. Pra vocês entenderem, esse texto aqui, ele foi escrito, esse texto não, essa situação aqui, né, esse contexto, foi mais ou menos 600 anos antes de Jesus Cristo. Então, é bem antigo. Mas a gente aprendeu uma coisa interessante, né? Que o Senhor colocou no nosso coração. O povo não muda. O que muda? Tecnologia. A tecnologia muda, o povo não. O povo é sempre igual. Você pegar esse povo e comparar com a gente, vocês vão ver que o que mudou é que a gente tem iPhone e eles não. Ou seja, o que mudou é só a tecnologia, mas o coração permanece igual. Será, pastor? Vamos começar então? Isaías capítulo 5, versículo 8. Primeira advertência, ou primeiro aviso, primeira repreensão do Senhor. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro campo, até que não haja mais alguém onde possa erguer sua casa. Eles se tornem os senhores absolutos da terra. Eis que o Senhor dos Exércitos me falou claramente aos ouvidos, está dizendo o profeta. Em verdade, muitas casas ficarão desertas. Até as mais amplas e bonitas e bem construídas serão abandonadas por seus moradores. Olha só, igreja. Uma vinha de 10 alqueires só conseguirá produzir um pote de vinho. Um barril das melhores sementes produzirá apenas uma arroba de trigo. O que ele está dizendo? As pessoas, nesse contexto aqui, estavam em busca de finanças, comprando terrenos e construindo casas e mais casas, e guardando e juntando e acumulando. Porém, isso tudo não ia servir para nada. No final, elas ainda estariam com um grande vazio em seus corações. No final, elas ainda não conseguiriam buscar aquilo que estavam, ou melhor, alcançar aquilo que estavam buscando. Você vê nos dias de hoje, quem tem uma frota com 100 ônibus, a cada 5 anos o que ele faz? Compra uma outra empresa com mais 100 ônibus, para ter 200 ônibus. Agora você imagina, para que uma pessoa quer 200 ônibus? Tem empresas hoje no Brasil que tem mais de 2.000 ônibus, 3.000 ônibus.
Aí tem pessoas que têm 50 casas, 200 casas, 300 casas. Para quê? Tem pessoas que têm enorme quantidade de terras, né? E para que tudo isso? E qual que é a busca dela? Eu acho interessante como que a gente vive numa escravidão. Eu vou citar aqui uma coisa menor para a gente poder entender, que essas questões milionárias a gente não chegou lá ainda nesse entendimento, né? Mas vamos por aqui. Um cara que tira tira leite de 5 vaquinhas. Aí vocês conhecem, né? Tem várias propriedades. Qual que é o sonho desse cara? Aumentar a produção. Aí sabe o que ele quer? O sonho dele é aumentar as vacas. Ele tinha 5 vacas, ele quer 10 vacas. Aí ele acorda 3 da manhã para tirar leite. Depois ele tem que tratar da vaca. Ele não pode sair de casa porque depois do almoço ele tem que tirar o leite de novo. E aí ele consegue ganhar um dinheiro. O que ele faz com o dinheiro que ele ganha? Compra outra vaca para quê? Para aumentar o serviço. Aí a renda, quanto mais aumenta a renda, mais ele investe, mais aumenta o serviço. Vira escravo, né, do sistema. E nem percebe. E nem precisa, igreja. Nem precisa ser escravizado. Já trabalha como escravo sem precisar ser escravizado. Quando a gente para analisar, fora da caixa, a gente vai ver que em uma população tão abundante como a de hoje, a maioria, mais da metade, trabalha como escravo. E qual que é o problema disso? Por que estão falando em redução populacional? Porque agora vai ter robô para trabalhar. Então não precisa de escravo mais. Então não precisa desse povo. Não precisa de nós. Então a gente precisa começar a entender isso. A gente fica correndo atrás de coisas que não têm valor e que não agrega em nada. Mas a gente tenta buscar isso. É engraçado como os nossos olhos brilham com coisas que não servem para nada. Você pega, por exemplo, um veículo. Vamos colocar um Apollo azul calcinha como o do Carlos Eduardo ali. Ele chega em qualquer lugar em que um carro, né, vamos falar de um carro bom hoje em dia, uma Lamborghini, por exemplo. Não, tem um carro melhor, eu esqueci. Tinha uma Mercedes feia que eu vi lá em São Paulo, rapaz. Sendo um jipão quadrado, 2 milhões. Acho que é a AMG que chama ela, acho que é isso. Mercedes AMG. Vamos supor que você está numa Mercedes AMG de 2 milhões. Aonde uma Mercedes AMG de 2 milhões vai, um Apollo azul calcinha vai. Mas só que a gente fica doido para gastar 2 milhões em um carro, cara, que não vai servir para nada. E sabe qual que é o negócio? A mesma sensação do cara que está no Apollo é a mesma sensação do cara que está na AMG de 2 milhões. Sabe por quê? Porque ele está naquela AMG de 2 milhões almejando um helicóptero. Então ele está, pô, eu tenho um carro desse, mas eu podia ter um helicóptero. Então ele não está satisfeito. Assim como o do Apollo, que é um Corolla, do Corolla que então, ninguém nunca está satisfeito, está sempre correndo atrás do vento, querendo buscar algo que não serve para nada. Ah, pastor, mas é conforto. Conforto do quê, rapaz? Conforto para viajar. O cara nunca foi para mais do que Tirapuã, que é um carro confortável para viajar. Não viaja. Um carro precisa de um carro com motor 3.7, não sei o que, 4x4, nunca foi na terra. Então você vê, a gente fica buscando algo que não precisa. Uma casa com 10 quartos, mora só ele e a mulher. Vai montar uma pousada, um hotel? Não, bobeira. Olha esses milionários aí, eu tinha um milionário agora que chamava, acho que é Zé Rico, milionário, sei lá o que morreu. Tinha um castelo, o cara com não sei quantos banheiros, não sei quantas coisas, não conseguiu terminar, morreu buscando uma porcaria dessa. E a gente, do mesmo jeito, no final das contas, tudo que a gente produz não vai servir para nada. O que chama isso? Ganância e avareza. Então, o primeiro primeira advertência é contra ganância e avareza. Não estou falando aqui que a gente tem que viver uma vida miserável, não. O que eu estou dizendo é que a gente não pode viver em pró disso, em pró de mais e mais e mais. Aí você vira o produtor de leite da vaquinha lá. Vai morrer com 50 vacas. Podia ter morrido com 5, mas trabalhando bem menos. Não mudou nada. Entenderam? Versículo 11. Outro ais aí, ó. Versículo 11. Olha o que diz a palavra. Ai dos que se levantam cedo
para embriagar-se. Quando a noite cai, ainda buscam se aquecer, embebedando-se mais ainda. Liras, harpas, tamborins, flautas, festas, contudo desprezam os grandes feitos de Yahvé. Tampouco observam as poderosas obras das suas mãos. Igreja, as pessoas estão em busca de quê hoje? Aqui, bebidas, festas, está falando de quê? Hedonismo e bebedeira. O que é hedonismo? Hedonismo é a busca desenfreada pelos seus próprios prazeres. Então, às vezes, a gente só fica em busca daquilo que nos agrada, daquilo que nos satisfaz. E a nossa busca espiritual está mais ou menos da mesma forma. Eu fico indignado quando uma pessoa fala que foi em determinado lugar e se encontrou. Eu falo, gente, você vai na igreja para encontrar Jesus, aí você se encontra lá. Que porcaria de encontro que você teve. Grandes coisas que você encontrou, eu me encontrei. Que beleza. O que é que você pode fazer por você mesmo? Nada. Então a gente precisa de encontrar Jesus. Então eu vou em algum lugar em busca de quê? De Jesus. Mas eu chego em busca do quê? Do meu encontro. Ai, eu me sinto em paz aqui. Ah, o meu pecado está tão bem aqui nesse lugar. E que se sentir em paz, porque quem falou que a gente tem que se sentir em paz? Né? Na verdade a gente tem que ser constrangido, tem que temer, tem que querer uma melhora. Se você está em paz quer dizer o quê? Tranquilo, não vou mexer porque está bom demais. Então na verdade, Jesus fala que no mundo nós teremos aflições. E a gente quer o quê? Paz. A palavra de Deus fala, ele mesmo fala, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada. E a gente quer paz. Só que a paz que a gente procura está em Deus. E a gente não consegue compreender isso. Então, a gente fica em busca de nos encontrar para viver em paz. Aí quando a gente se encontra, junto a gente encontra o quê? Uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, tudo quanto é coisa, encontra junto com a gente, que é o que a gente tem dentro. E aí fica aí essas pessoas totalmente destabilizadas emocionalmente. Por quê, pastor? Porque vive em busca do que não precisa. Vive em busca de coisas para se autossatisfazer. E aí é interessante no versículo 13, que diz assim, ó. Portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria. Em outras traduções diz por falta de conhecimento. Então, igreja, a gente está sendo levado cativo e agora é o seguinte, Satanás ele fez uma estratégia mirabolante. Pensa num cara mirabolante, é Satanás. Satanás é inteligente, igreja? Claro que é. Ele era um anjo, ele é muito inteligente. E aí o que aconteceu? Agora ele levou a grande multidão presa sem cerca, sem grade. As pessoas estão presas em seus próprios mundos, presas em suas próprias vidas, presas nas suas próprias vontades e não conseguem fazer a vontade de Deus. Pior, e não conseguem ter liberdade, porque fica preso, fica aprisionado, não consegue ser feliz, não consegue viver o hoje. Você já pensou nisso? Está todo mundo vivendo no tempo errado. A gente vive no tempo Cronos, querendo viver no Kairos. Não tem como. Por quê? Eu fico sempre pensando no que vai acontecer amanhã. E lamentando o que aconteceu ontem. E esquecendo de viver o hoje. É sempre assim, você vê que você não consegue viver o hoje. Você fica sempre preocupado com amanhã. Eu vou trabalhar hoje para me descansar amanhã. Aí amanhã eu trabalho de novo para me descansar depois da manhã. Quando é que você vai descansar? Sempre amanhã. Tem como descansar amanhã? Eu estou com sono hoje, eu vou dormir que dia? Ah não, mas hoje eu vou ficar acordado um pouco mais, amanhã eu durmo. Aí chega amanhã, tem um outro compromisso. Ah, no final de semana eu durmo. Aí no final de semana tem outro compromisso. Ah, mês que vem eu vou dar uma descansada boa. Tem como descansar o mês que vem? Você descansar que dia? Hoje. Tem que viver o hoje. Ah, eu estou com vontade de comer uma carne hoje. Não deixa, viu gente? Estou com vontade de comer uma carne hoje. Ah não vamos hoje lá no Cadu fazer uma carne. Não, vamos ano que vem. Não, se nós está com vontade de hoje, para que nós vai deixar para o ano que vem o que nós pode fazer hoje? Né? Então, a gente precisa de estar atento quanto a essas coisas. Mas vai viver de quê? De brisa? De fumaça? Amanhã. E se amanhã eu estiver passando mal? E se amanhã
eu não estiver aqui? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mal é mal, eu sei o que vai acontecer agora. Eu estou vivendo um agora, ainda é uma surpresa, o minuto seguinte. Agora imagina o dia seguinte. Então, o povo está sofrendo por falta de conhecimento. E é interessante que aqui o texto não diz nem sofrendo, ele diz, o meu povo será levado cativo ao exílio por falta de conhecimento. Os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Por esse motivo, o Sheol, o inferno, a sepultura aumentou o seu apetite e escancara a boca. Então as bocas do inferno estão abertas, viu, querido? E está difícil até de passar, viu? Mais que abre a boca do inferno, mais gente, então fica uma dificuldade ali de passar tremenda. A morte levará para o seu interior o esplendor da cidade e toda a sua riqueza. A agitação das pessoas, do comércio e todos quanto nesse meio se divertiam. O que está dizendo? Toda essa aparência de coisas boas que a gente vive aí, isso vai se acabar, filho. Vai acabar e rapidinho. E a gente, onde vai estar? Como é que a gente está? De que forma? Você já imaginou? Se o Senhor te levar hoje, tudo que você está vendo aí fica. Você vai para onde? Que jeito que vai ser? E a gente está preocupado com o quê? Com o tamanho do ovo de Páscoa. Nossa, o ovo de Páscoa já está R$150 e eu com isso. Como uma picanha por 90 e pronto. Por enquanto ele está 90, daqui a pouco aumenta. E pronto. Agora eu estou preocupado com o ovo de Páscoa de R$150. Para quê? O que eu tenho de ver com isso? Nada. Mas o ser humano, ai meu filho, tadinho, vai passar a Páscoa sem comer o ovo de Páscoa. E daí? Está passando fome? O que vai mudar a vida dele? No máximo uma diarreia, que esse ovo de Páscoa, tanto chocolate que compra. Então, ai, eu não tive ovo de Páscoa quando era criança, agora eu vou ter. Engraçado, você não tinha Deus, por que você não procura dar Deus para o seu filho agora? Eu não vejo ninguém falar assim, nossa, eu não tinha Deus na minha vida, mas agora eu vou dar Deus para meus filhos. Isso aí ninguém fala. Agora, ai, eu não tinha brinquedo quando eu era criança, eu não tinha isso, eu não tinha que... Não tinha educação também. Eu não vejo ninguém falar, não, vou dar educação para o meu filho. Isso ninguém quer dar. Ah, vou dar a presença de Deus para o meu filho. Isso ninguém quer dar. Agora, presentes e coisas que não servem para nada, tudo que vai ficar, a gente está apto ali e disposto a fazer o possível para entregar para os nossos filhos. Para no final, sabe o que vai acontecer? Quanto mais você dá de mão beijada para os seus filhos, pior vai ficar. Um alerta agora. Ai do pastor Paulo agora. Esquece isso aqui. Quanto mais você fizer a vontade do seu filho, quando ele tiver 20 anos, 30 anos, ele vai jogar na sua cara que ele não pediu nada e vai desfazer de tudo aquilo que você fez e você vai criar um monstro do Lago Mendes aí na sua casa. Além? Amém? Então, quanto menos você fizer, quanto mais seu filho se esforçar para ter, mais ele vai dar valor. Presta atenção em você. Se você não teve, você morreu porque você não tinha? Então por que agora você tem que dar o que você não precisa? Por que você tem que se esforçar para fazer o que você não... Você não está aqui? Graças a Deus? Agora você imagina se seu filho tiver tudo, ele vai estar aqui fazendo o quê? Por que a maioria dos filhos de crente não é crente? Porque o crente dá tudo, menos a presença de Deus para os filhos. Tudo que podia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, mas a presença de Deus, não. Então a maioria dos filhos de crente não é crente. E eu não estou falando de meia boca, estou falando de crente mesmo. A maioria dos filhos de crente não são crentes. Por quê? Infelizmente não lhe é apresentado dessa forma. Porque o crente é crente só dentro da igreja, esquece de ser crente lá fora, vive em busca. É o crente querendo ir para Copacabana. É o crente, a maior dificuldade do crente hoje, igual, qual que é? Crente, jovem crente. Ser um jogador de futebol. Olha para você ver como é que está a dificuldade do crente. A maior dificuldade dos jovens crentes, ser um jogador de futebol. Aí o crente, planos do crente. Eu quero ir para Caldas Novas, Águas Quentes, Copacabana, conhecer o mundo, não sei o quê. Olha o plano do crente, conhecer o mundo. Não, essas férias eu não posso ficar. Tá louco, dá um tempinho de igreja também, quem que aguenta? Por quê? Não está tendo prazer. É o que a irmã Letícia falou. Para quem não tem prazer, a palavra é um martírio. Você ficar aqui escutando aqui, nossa, que coisa terrível. Mas para quem tem prazer, é fácil, é tranquilo, é prazeroso. Amém? Então a gente precisa entender isso. Você acha que eu venho para a igreja por obrigação?
Eu não vejo a hora. Tem hora que eu acordo e fico, nossa, não chega 10 horas de jeito nenhum. Eu doidinho para começar isso aqui. Para a gente poder estar junto, para a gente aprender mais de Deus, para a gente falar das coisas do Senhor, para a gente adorar, para a gente louvar, né? Eu não vejo a hora disso acontecer. E olha que eu venho quase todo dia, né? Não, todo dia eu venho, sou pastor. Então, na verdade, isso é prazeroso. Porque se não for prazeroso, não precisa nem fazer. Eu faço por obrigação, porque eu tenho que vir, porque eu sou pastor. Não precisa nem vir. Amém? Então a gente precisa ter prazer nas coisas do Senhor. Sabe o prazer que a gente busca nas coisas que não dão prazer? É só buscar no Senhor, que aí a gente vai ter prazer naquilo que realmente dá o prazer ao ser humano. Amém? Vamos lá? Próximo ai. Versículo 18. Agora. Próximo ai. Ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a como cordas do engano, e ao pecado como tirantes de carroça. E ainda exclamam: que Deus apresse a realização da sua obra, a fim de que possamos contemplar. Que se cumpra o plano do Santíssimo de Israel, para que o conheçamos. Igreja, o que é isso aqui? Desprezo por Deus e o cinismo. São cínicos. Estão se apressando em fazer o que é ruim, se apegando no pecado, pecando o tempo todo e querendo saber da obra do Senhor. Se apressa, Senhor. Tem coisa que eu nem posso falar, mas eu vou falar porque, né, graças a Deus, ainda ninguém tampou minha boca. É aquilo que a gente vê nos dias de hoje. A pessoa está lá no mundo, pecando demasiadamente, na cara de pau. Aí chega um congresso, a pessoa troca de roupa, tira aquela roupa de pomba gira, misturada com Jezabel, tira aquela roupa de pomba gira com Jezabel, coloca uma roupinha de, deixa eu ver o nome da irmã aqui, uma irmã legal, deixa eu ver aqui, da irmã Esther, põe a roupinha da irmã Esther, de rainha, e vai lá para o congresso, como se nada tivesse acontecendo. Aí dá uma rodadinha, tomba, às vezes tem uns que cai, ora em línguas, profetiza e sai do congresso. Para onde? Direto para as portas do inferno. Novamente, como se nada tivesse acontecendo. Aí você imagina essa mesma pessoa gritando lá: Maranata, vem Senhor Jesus. Se vir, filho, está perdido. E muitas pessoas vivem dessa maneira, buscando o pecado, atrelado ao pecado. Olha o que está dizendo aqui, ó. Se apegam à iniquidade, arrastando com cordas do engano. Está se apegando à iniquidade ali de uma forma extraordinária, sensacional, mas não se toca, não acorda, não enxerga que está indo a passos largos para o inferno, mas não percebe isso. E aí por isso que o terceiro ais aqui fala de desprezo por Deus e de cinismo, falta de amor. A gente está desprezando o que Deus está fazendo e ainda está cínico diante da presença de Deus. O que é uma pessoa cínica? Ela está ali fingindo ser o que não é. É pior até, o cínico, ele é pior do que aquela pessoa que finge ser o que não é. Ele é uma tranqueira mesmo, mas ele fala que não é, cínico. Sabe aquela pessoa mentirosa, que está fingindo ser ali algo que notoriamente ela não consegue nem disfarçar, ela nem tenta disfarçar, ela é cínica. É isso que a gente está fazendo diante de Deus, sendo cínico, sendo uma pessoa fora da presença dele e outra dentro da presença dele. Só que aí você fala assim: pastor, fora da presença de Deus como? É isso aí. E aí essa é a pergunta que eu faço. Fora da presença de Deus, como? A gente está achando que Deus está em culto, em congresso, em manifestações? Não. Deus é o dono de tudo, sabe tudo, e aonde que Ele habita? Dentro de nós. Amém? Então, não tem como se esconder de Deus. Não tem como ter dupla personalidade diante de Deus. Não tem como ter uma vida dupla diante de Deus. Não tem como enganar a Deus. A gente pode enganar nós mesmos, mas a Deus a gente não consegue enganar. Então, o profeta aqui está exclamando: ai
dessas pessoas. E ainda exclamam que Deus apresse a realizar a sua obra, a fim de que possamos contemplar que se cumpra o plano do Santíssimo de Israel, para que o possamos conhecer. Aí você pensa que está ruim, mas pode piorar. Pode? Próximo versículo, 5:20. Ai dos que buscam ou dos que usam o mal como sinônimo de bem. Chamam o bem de mal, que fazem das trevas a luz e da luz as trevas, do amargo o doce e do doce o fel. O que é isso aí, igreja? Inversão moral. O que é a moral? Moral é o conjunto de valores, normas e crenças que um determinado grupo vive. Esse é a moral. E o que é deturbar essa moral? É quando essa moral ela é mudada, invertida. E isso já está acontecendo. De que foi de uma hora para outra? Não, começou aqui, 600 anos antes de Cristo. Então, 2.600 e poucos anos depois, nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Nesses dias, o mal se transformou em sinônimo de bem. Você veja bem, caros amigos e amigas, irmãos e irmãs. Antigamente, muitos anos atrás, muitos mesmo, nós tínhamos outros valores. Vou dar um exemplo básico aqui do nosso Brasil. Básico. Não sei se vou acertar na data, porque eu não anotei aqui. Mas, eu acho, se não me engano, em 1966, que foi a Constituição nova, eu creio que é isso, é nova essa Constituição. O Brasil foi transformado em um Estado laico. O que é isso? Nós declaramos que o Brasil não tem nenhum tipo de crença e não pertence a nenhum Deus. Mas até esse marco dessa nova Constituição, que já é velha, o Brasil era considerado um país cristão. É por isso que lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados Federais, você vê um crucifixo lá e ninguém pode tirar. Foi tombado como patrimônio histórico, não pode sair, porque antes dessa Constituição, o Brasil era um país considerado cristão. Amém? Mas aí os valores vão mudando, se inverter. Então agora nós já não somos cristãos, nós somos laicos. Daqui a pouco satanista. É que o negócio vai invertendo e a gente não vai perceber, né? A mudança de valores. É assim que funciona. Antigamente, uma criança educada, ela era valorizada. Falou, nosso filho, né? Hoje em dia não, esse menino deve estar doente, está quietinho, deve ser oprimido. Um pai que educa um filho hoje, na maioria das vezes, é considerado um carrasco, uma pessoa ruim, uma pessoa má, né? Antigamente, não era assim. Os pais era natural a correção dos filhos, era comum, ou seja, era moralmente comum. Aí hoje já se torna um pouco mais complicado. A pessoa que pega firme com seus filhos já é considerado um carrasco, uma pessoa má, né? As mulheres, da mesma forma. Você vê que os valores morais das mulheres, as mulheres é um ser muito inteligente, mas vocês foram enganados por Satanás. Tem muita mulher aqui, vou ser obrigado a explicar para vocês isso aí. Satanás tapeou vocês. As mulheres tinham como plano de vida serem cuidadas, amadas, protegidas e adornadas pelos homens. Isso é o que Deus instituiu os homens para fazer. Cuidar, amar, adornar, e não tão pouco ele dizer assim, assim como Cristo deu sua vida pela igreja, o homem deve fazer igualmente pela sua esposa. É uma vida boa, sim ou não? Aí que a mulher quis, ou melhor, ela não quis, ela foi enganada. Direitos iguais. Pastor, mas a mulher não tinha o mesmo direito do homem? Claro que não. O homem tinha o direito de limpar a fossa e ficar quietinho limpando fossa. Agora ele tem o direito de falar, manda uma mulher ir lá, porque tem uma mulher que trabalha junto comigo aqui, então se eu posso limpar, ela também pode, porque os direitos são iguais.
Aí tá as mulheres aí limpando fossa, mulher batendo massa, mulher pedreiro, mulher... Não sou contra isso não, eu só acho que é uma burrice das mulheres fazer isso aí, viu? O direito de ser igual para ser uma diretora, uma executiva, uma gerente, beleza. Mas direito igual para puxar enxada? Para. Hoje em dia, por exemplo, de vez em quando eu acordo de madrugada em algum serviço que eu vou fazer, você pega os turmeiros, as mulheres dirigem a turma de mulher. E os homens devem estar em casa dormindo, certeza. Porque as mulheres tomou conta, quis romper. Você acha que os homens achou ruim? Achou não. Se fosse ruim para os homens, as mulheres não tinham conquistado esses direitos aí. Só conquistou o direito porque era bom para os homens. Os homens é sossegado. Quem que não quer ficar em casa dormindo enquanto a mulher está trabalhando na roça de madrugada? Todo mundo quer, né, Carlos Eduardo? Depois ela chega, ainda faz o almoço e você cuida das crianças. Quem que não quer? Todo mundo quer. Mas as mulheres o quê? Fizeram questão de fazer isso, né? Você vê, por exemplo, os coitados tem mulher parecendo um tatu, daqueles tatu bola, a pele está enrugada. Mulher com 30 anos está parecendo que está com 90, de tanto trabalhar. A pele ressecada, né? De tanto trabalhar. A mão, tem vezes que você dá, parece que a mulher está com a lixa 80 na mão. Você põe a mão, chega, só a mão vem arranhada. De tanto calo, de tanto trabalhar. Gente, você imagina que presepada que é essa, né? Aí dá aquela melhorada, parecendo uma caveira maquiada, porque, né? Aí o que acontece? O que perdeu no trabalho quer ganhar com maquiagem. Aí põe aquela peruca, dá aquela rebocada na cara e sai parecendo um espantalho, achando que está abafando. Os beiços para fora, aqueles beiços que tá na moda hoje, né? Parece que tomou uma picada de abelha e sai achando que está abafando. Por quê? Os valores morais se inverteram. Antes, era inadmissível uma mulher ir almoçar, ou jantar, ou tomar um lanche com um rapaz e ela pagar a conta. Aí elas queriam direitos iguais. O homem já, o couro é grosso, que ele quer direito igual, não, pode ficar com direito total para você, pode pagar a conta. O homem não quer nenhum direito igual, ele já quer transferir o direito para a mulher. Você, não, agora você pode pagar a conta, fica tranquilo. Não tem mais esse negócio, não, isso aí ficou coisa do passado. Agora, mulher paga a conta. É assim que está nos dias de hoje. Tudo invertido. A moral, o que era bom se transformou em ruim. O que é ruim se transformou em bom. É assim que funciona. Dentro das igrejas, da mesma forma. Uma igreja que tem palavra, alguém quer? Não. Mas festas e eventos, está parecendo um Rotary. De tanto, tem igreja que tem mais evento que o Rotary. Você vê que os Rotary estão fechando. Porque as igrejas têm mais evento que isso aí. Eu não sei como que ainda tem igreja. Daqui a pouco vão ser tudo clube. Vai ter piscina, quadras de esporte, áreas de lazer. Vai ser tudo dessa forma. Por quê? A palavra de Deus, a santidade ficou ultrapassada. Hoje a pessoa querer buscar uma santidade, o que ela é? Um fariseu, um santarrão, quer ser melhor do que todo mundo. Tornou errado. Se o crente, coitado do crente, ainda bem que não tem, né? Mas se tivesse um crente que orasse 12 horas por dia, ia ser apedrejado. Olha que cara, tá pensando que é melhor que os outros, orando 12 horas por dia? Que vergonha. Não tem o que fazer, não trabalha? Ia ser julgado, né? Porque o bom se tornou ruim. As mulheres que querem buscar, olha para você ver o nível que a gente está, gente. Olha o nível. As mulheres querendo buscar a Deus. E os homens achando ruim. Tem homem que olha para a mulher quando a mulher sai comportada com a está parecendo uma velhinha do coque. Não, deixa sua mulher que nem uma rapariga de Lisboa, então, hein? Tá ruim a velhinha do coque? Então vai lá. Deixa todo mundo olhando sua mulher, então, ô peruca de touro. Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Atento. A pessoa tem que se tocar, gente, ó. Se toca. Inversão de valores. Antigamente a mulher elegante era, né, uma mulher bonita. Hoje em dia a mulher precisa andar sem roupa para ser bonita. Mas quem que colocou esse padrão? Quem colocou esse padrão? Satanás. Só pode ser. E os homens? Os homens parecem que estão panguando. Vou falar a verdade para vocês. Nem era o assunto aqui, mas eu vou explicar isso aqui. Ó, os homens, igreja, nós somos os mais perseguidos por Satanás. Porque a mulher edifica a sua casa, não é verdade? Mas se o homem não estiver firme,
nem casa para edificar vai ter. Porque o homem tem que comprar casa para a mulher edificar. Não sei se vocês perceberam isso aí. A gente fala assim, a mulher edifica a casa. Mas e quem vai dar a casa para ela edificar? O homem. O homem não, quer que a mulher constrói a casa e edifica a casa. Você está achando que edificar a casa é construir? Não é isso não. Né? Então o homem tem que, constrói a casa e aí a mulher edifica a casa. Mas eu vou voltar para cá. O homem, por exemplo, dados oficiais, Carlos Eduardo. Jovens, quando um jovem se converte, qualquer jovem, um Gilgal da vida se converte e a família dele não se converteu. Sabe qual a possibilidade ou a probabilidade da família dele vir para Cristo? 17%. Uma probabilidade pouca, 17%. Quando uma mulher firme, fiel, joelho no chão, que é desbagaçar, se converte, sabe qual a probabilidade da família dela vir para Cristo? 46%. Vocês acham bom, né? Quando um homem, pai de família, se converte, sabe qual a probabilidade da família dele vir para o Senhor? 92%. Não entendi, vou explicar. Satanás não quer que você se posicione, não. Satanás quer que você vive com esse trouxa que você é aí, esse banana dentro de casa, que é para sua família não ser salva. É por isso que Satanás não quer que você ora, Satanás não quer que você leia a Bíblia, Satanás não quer que você venha ao culto, Satanás quer que você trabalhe que nem um escravo, velho. É isso que Satanás quer. Fica trabalhando aí, trouxa. Aí no final do ano você compra alguma coisa para você. E sua família vai para o inferno. É isso que Satanás quer. Por isso que os homens... Não sei se vocês perceberam, quando eu falo homens, inclui eu também, principalmente, né? Então, porque eu ainda sou dos homens antigos, raiz, poucos têm hoje em dia, um exemplar praticamente extinto. Mas, é quase extinção homem hoje em dia, né, Robson? Quase são... Vocês que casaram, já deram sorte de arrumar um homem para casar? Sinta-se umas mulheres, né? Com sortudos, né, Filipão? Então, resumindo, o que Satanás quer com a gente? Quer nos tirar de cena. E Satanás conhece o homem? Ele vem estudando nós faz tempo. Então ele sabe que é facilmente distrair o homem. Porque se o homem pegar firme, a mulher, coitada, ela tenta fazer de tudo, mas ela não nasceu para isso. Não é a função dela. Agora o homem é diferente. Uma casa, quando tem um homem, pode estar o homem lá capengando, 105 anos de idade. Nem levanta mais, o pessoal respeita. Morre o velhinho. O que aconteceu? Vira a casa da mãe Joana. Ninguém respeita mais. É só a velha fala assim, o seu pai não gosta disso. Está lá o velho nem sabe que está gostando não, está com Alzheimer. Mas as pessoas respeitam. Mas quando morre um homem, acabou o respeito. Por você ver como que Deus nos formou, como que isso é interessante. As crianças, presta atenção para você ver. A mãe, aquela falação, ninguém aguenta, né? Até o Espírito Santo vai embora, tem hora da casa do crente, tanto que a mulher grita. E as crianças, aí o pai, quando é um pai firme, vai falar, o que está acontecendo? As crianças já começam a chorar. Por quê? A autoridade pertence aos homens. O homem tem autoridade. E aí, o que o Satanás quer? Tirar essa autoridade. Aí quem que manda dentro de casa? A hiena. Né? A hiena. Por quê? Na família das hienas, não sei se vocês sabem, repara para você ver. O único animal que as fêmeas é maior e elas que mandam é as hienas. Então, aí a hiena manda em casa. Ela que manda o marido calar a boca. A hiena fala o seguinte. Ela olha a hiena danando com o filho. Você sabe quem manda aqui em casa sou eu. O marido do lado. E ela fala isso da cara do filho. Quem manda aqui sou eu. Aí fica lá o marido com cara de panaca do lado. Porque é a hiena. E aí o que acontece? Não consegue tomar conta. Virou uma gritaria, uma loucura, uma falação. Mas o negócio não vai. E o banana, onde que está? Olha que minha mulher é braba, hein? Coitado dos meninos. Está lá o banana, olhando isso aí. Em vez dele dar o auxílio, né? Para a mulher não precisar se transformar nessa louca gritando. Em vez dele falar, gente, vem cá. O homem falou, conversou, a coisa está resolvida. Então nós homens precisamos nos posturar. Nós precisamos nos entender qual que é o nosso chamado e exercer a nossa função. E as mulheres, presta atenção, mulheres, não sejam trouxas. Porque esse negócio de feminismo, descansem. Descansem. Esses dias eu estava vendo um debate. Aí olha que a mulher foi pro cara assim. O cara era um homem, né? Um dos poucos exemplares. E esse, além de homem, era bem sucedido. Aí a mulher falou assim,
sua mulher deve viver no sofrimento danado. Não sei o que tem. Ele falou assim, claro. Ela tem uma pessoa para limpar a casa, uma pessoa para cozinhar, uma para passar roupa, uma para não sei o quê. Tem dinheiro para gastar à vontade no que ela precisa. Realmente é uma vida de sofrimento. Você deve realizar todos os seus sonhos, né? A mulher até engoliu. Por quê, gente? Satanás desviou a coisa. Então, o que a mulher era para usufruir, por exemplo, a maternidade. Não tem algo mais sublime do que a maternidade. As mulheres agora, com 6 meses, já tem que desmamar o menino, pôr na creche e começar a trabalhar. Aí o malandro, couro grosso, acostumou, né? Porque o homem acostuma fácil com as coisas. Paga a conta de luz, pelo menos. Casou e não tem dinheiro para pagar a luz? Então por que casou? Não, pessoal, a mulher não tem obrigação nenhuma de estar pagando conta de água, conta de luz, conta de PTU, conta de seu. Se vira, bonitão. Você não casou? Deixa sua mulher comprar umas roupas, arrumar o cabelo, passar um creme para não ficar com a pele ressecada, né? Comprar uma sandália, dar uma ajeitadinha na funilaria. Agora não, a coitada da mulher tem que trabalhar igual o homem, chega 2 homens dentro de casa. Fica lá, vocês só me apresentam 2 homens dentro de casa, chegando no serviço cansado. Pelo amor de Deus, gente. Sabe o que é isso? O mal se tornou coisa boa. É assim que funciona. Antigamente, né? As mulheres que não prestavam, o que elas faziam? Ia para a gandaia e não vinham para a igreja. E os homens ficavam firmes lá, né? Nossa, você podia ir para a igreja, não sei o que tem. Aquela discussão dentro de casa, né? Hoje, qualquer discussão. Você está indo na igreja todo dia? O que você está arrumando lá? Não sei o que tem. Só pensa em igreja, nós doido para sair, podendo eu te levar lá na praia, você ficar de biquíni para os outros te olhar. Não, você fica querendo ir para a igreja, tô doido com você, não sei o que tem, papapá. Vamos poder mais tomar uma cachaça ali, de vez em quando, ninguém vai ficar sabendo, mas você só pensa em igreja, Olha os tipos de homem, gente. Olha os tipos de homem. Podendo eu te levar lá para o shopping, você só quer pensar em igreja, rapaz, a mulher está fazendo o que é bom, você está achando ruim. Que presepada que é essa? Olha que loucura. Parece até que peruca de touro virou enfeite de... Sei lá que tipo de enfeite, uma coroa agora. Então tá lá os touros com coroa. Não, gente. Chifre nunca foi bom e hoje também não é. Não adianta falar, não, hoje em dia tá na moda levar um chifre. Não, não tá na moda. Isso aí nunca tá na moda, tá sempre fora de moda. É uma relação aberta. Vai fazer relação aberta no inferno. Na igreja não tem isso aí. Amém? Então, nós precisamos quê? De entender o que é a palavra de Deus e o que Satanás está fazendo, invertendo os valores. Assim, a menina, hoje em dia, 18 anos, se guardando para o esposo. Nossa, isso não existe. É uma loucura. Praticamente, a mesma coisa que é bruxa. Né? Virou uma loucura que era uma coisa a ser uma coisa normal, natural. Não digo que isso vai acontecer, mas não é para a gente se escandalizar com isso. É uma coisa boa. A gente não pode se escandalizar com o que é bom. Né? Agora uma menina lá com 12 anos de idade, 3 filhos. Você fala, vixe, aí é uma loucura, você tem que se escandalizar. Como é que com 12 anos está com 3 filhos? Começou com quanto? Com 10? Então aí você tem que se escandalizar. Agora, para as coisas que são boas, isso não tem que causar escândalo na igreja. Isso tem que ser natural. O que é bom nunca deixou de ser bom. O que é doce nunca deixou de ser doce. O que é luz nunca deixou de ser luz. Mas, infelizmente, hoje em dia está o quê? Mudando, transformando. Dá uma olhada para você ver. A coisa está tudo louca. Dá uma olhada para você ver. Mas tudo, e o sistema vai moldando a gente em tudo. Tudo. É uma loucura. O que o mundo faz dentro da igreja. Porque a igreja quer imitar o mundo. Aí eu não sei para que sai. Do mundo pode continuar lá. Se é tão bom. Ó, se o mundo é tão bom, o que as pessoas vão fazer dentro da igreja? Só envergonhar? Só fazer o que está falando aqui? Só desprezar Deus? Já está nas mãos de Satanás, abraça ele e vai dançar, querido. Agora não vem para a igreja para ficar desprezando Deus, envergonhando Deus. Para quê? É uma coisa desnecessária. Vamos continuar, senão não termino hoje isso aqui. Versículo 21. Aí tem o versículo 21 aqui que é muito interessante. A gente já está finalizando, só falta mais 2 ais para finalizar esse capítulo. E eu vou ler o restante do livro de Isaías. Estamos no capítulo 5. Amém? Então vamos lá. 21. Ai dos que são sábios a
os seus próprios olhos. Não é que o cara tem que ser um tonto, não. O problema é que tem uns que são sábios. Nossa, como eu sou inteligente. Tem gente que é assim, né? Ai dos sábios aos seus próprios olhos, inteligentes na sua própria opinião. Pensa numa coisa que tem, é isso aí. Eu garanto que quando eu estava pregando aqui, na sua mente você estava pensando assim, eu não penso assim. Porque é a sua opinião, a sua sabedoria. Porque o que eu estou lendo é a palavra de Deus, não o que eu penso. Então a sabedoria é do Senhor. Mas aí o que a gente vai... Eu penso que não é assim. Ah, o pastor está falando aí de ovo de Páscoa, eu compro meus meninos e pronto, acabou. E vou comprar quantos eu quiser. Vai, o que eu tenho de ver com isso? Nada, pode continuar. Deixa de dar educação, deixa de orar, deixa de pregar a palavra, deixa de trazer seus filhos para a igreja e dá ovo de Páscoa. O que eu tenho de ver com isso? Nada. Seja o sabidão. Depois não me venha pedir conselho. Ah, meu menino agora entrou no mundo das drogas, o que eu faço? Compro um ovo de Páscoa para ele. Ah, meu filho agora foi para a cadeia, o que eu faço? Vai visitar ele e leva um ovo de Páscoa, na Páscoa. Faz isso. Pastor, só é contra o ovo de Páscoa? Claro que não, tem nada com ovo de Páscoa. Nada, nada, nada. É só um exemplo. Amém? Porque a gente fica nessa. Ai, meus filhos, então vai. Aí o sabidão fala assim, não, esse negócio de ir para a igreja todo dia, isso aí não funciona. Isso aí a gente fica louco. Você já viu? Se eu ler a Bíblia, eu fico louco. Eu conheço um monte de retardado, que fala assim, se ler a Bíblia, fica louco. Aí você fala, quantas vezes você não leu nem um versículo ainda? Está longe, você fica louco então, hein? Não leu nem um versículo ainda? Nunca você vai ficar louco. Porque louco você já está, né? Então, você não vai ficar porque você já está. Não lê Bíblia, não ouve a palavra do Senhor, mas as pessoas estão assim. Ah, não, ir para a igreja todo dia, isso não funciona, não. Domingo, podendo eu ir almoçar com a minha família, ficar de boa em casa, ou estar escutando aquele pastor falar aquelas gracinhas lá? Não, de jeito nenhum. Para que isso? Muito melhor a gente ter um lazer. Faz o teste para você ver. Para de vir na igreja. Tem marido que é assim. E tem tonta que é assim. Tem gente que está um casal, o famoso casal dos infernos. Eu já vi isso dentro da igreja acontecer. Só um exemplo para você ver. Olha como que acontece. Aí o casal está dentro da igreja. Que jeito? Uma brigaiada danada. É o marido querendo tirar a mulher da igreja, a mulher querendo tirar o marido da igreja. Aquela briga dentro da igreja. Aí de repente dá uma afastada, né? E a afastada do cara que é mundano, ele já afasta daquele jeito, né? Ele já afasta. Aí separa. Um vai lá, arruma uma mulher. A mulher vai lá, arruma outro cara. Os seus filhos já estão chamando o cara de pai. Aí saiu da igreja. Aí o que acontece? Aí está lá no mundo os dois. A mulher já está com aquela roupa de prosa. O cara sempre gostou de ter uma prosa em casa. Já olha e fala, ixi, olha. Fica que nem o Judá quando viu a nora dele lá na porta da cidade. Fala, olha ela, aquela ali mesmo. Aí já volta lá. A mulher já teve com 2 caras e ele com 3 caras. Aí fala assim, então, vamos reatar? Vamos, então esquece, porque aquele... Mas esse cara que você está aí, você estava solteira quando você estava com ele. Gente, que loucura que é essa? Então quer dizer que se eu falar assim, estou solteira, eu vou lá, trai minha mulher para falar, vamos casar de novo. É assim que funciona? Aí, casa de novo. Aí começa a ir para as baladas, filho. Aí começa a selfie, né? Selfie daqui, cervejinha, tal. Aí fala, nossa, você viu como nossa vida melhorou? Melhorou na onde? Na rede social. Porque a briga continua a mesma, os filhos estão se desviando, não tem moral para falar nada em casa, vive um tormento no geral, mas mudou a vida, melhorou muito. Eu fico imaginando como que é uma melhora de vida longe da presença de Deus. Né? Se está ruim dentro da igreja, imagina fora como é que vai estar. Mas as pessoas, os sabidão, sábios conforme a sua própria opinião, conforme os seus próprios olhos, não. Tem gente, por incrível que pareça, Pedro do céu, é impressionante, mas tem gente que está lá brigando com a sua esposa, está lá com a sua casa em tormenta, ele chega à conclusão maravilhosa de que o problema qual que é? A igreja. O problema é a igreja. Gente, não, se nós sair dessa igreja, resolve todos os nossos problemas. Gente, não tem cabimento. O problema é a igreja. A igreja é o único lugar que fica sem brigar com a mulher, porque né, perto dos outros, como é que vai ficar? É o único lugar que fica sem brigar, mas não, o problema qual que é? A igreja. Ah, não, as festas, as coisas, é o que vai nos aproximar. Né? Traições, fletando, essas coisas que nos aproximam. Né? Gente pôr na mão na sua mulher toda hora, né? Festa, bêbada, aquela. Abraça essa mulher toda hora.
Isso aí eu quero olhar para cima. Né? Ah, isso aí é aqueles bebês enxeridos. Como você está bonita, e você nem pode dar um burro na boca dele que você é crente. Olha que coisa difícil isso aí. Mas o crente está lá, uma beleza, né? Agora dentro da igreja é o que? Atrapalha, o que está estragando. O que é isso, igreja? Sabedoria e inteligência própria. Vamos, não sei porque eu estou falando tanto de casais hoje, nem encontro de casais hoje, né? Mas vamos seguir um pouquinho mais. Isso, igreja, é em tudo. Em tudo, né? Não nem tempo de eu falar tantas coisas aqui, mas precisava de um tempo maior. Vida financeira também. Vida financeira tem tudo a ver com a palavra de Deus, mas a pessoa se sente o inteligentão. E aí o que ela faz? Se endivida todinho e põe a culpa em quem? Do dízimo. A culpa é do dízimo. Olha só. Ganhei 7 mil esse mês. Dei 700 reais de dízimo. Se não fosse esses 700 reais, eu estava com a vida estando controlada. Mas, 700 reais, quem que aguenta? Aí o cara ganha 20 mil reais. Rapaz, 2 mil reais, quanto é que dá para pagar? Você tá louco? 2 mil reais, eu quitava minhas dívidas. Por que você não quita com os 18 que está na sua mão? Não é uma coisa louca isso aí? É desse jeito. É porque sabedoria de acordo com os seus olhos, de acordo com os seus interesses, de acordo com aquilo que você é sua própria opinião. Outra coisa interessante. Crente não tem opinião que não seja dentro da palavra de Deus. Pastor, qual a sua opinião a respeito de tal assunto? Vamos ver aqui o que a Bíblia fala. Então, minha opinião a respeito disso é essa aqui. Ó. Tá. Pronto, essa é a minha opinião. Mas o que o senhor acha? Deixa eu ver o que eu acho aqui. Eu acho que o que Jesus falou. Isso, essa é a minha opinião. Pastor, o senhor concorda? Aí é outro departamento. Concordar é uma coisa, né? Fazer é outra. Tem coisa que a gente não concorda. Eu não vou ser mentiroso aqui. Você concorda com tudo? Não. Mas quando eu discordo, é a opinião de quem? Minha. Eu não posso estar dando a minha opinião. Né? Vamos supor, a palavra de Deus fala para você amar os que te perseguem. E eu concordo com isso. Não, mas eu vou fazer o contrário? Não, eu tenho que fazer de acordo com a palavra. A palavra de Deus diz mais. Diz que a gente tem que amar a repreensão. Ser repreendido já é ruim, amar a repreensão pior ainda. E eu vou concordar. Não, realmente eu tenho que... Claro que eu vou. Às vezes eu não concordo com o que está escrito, mas não deixo de praticar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nem tudo a gente vai... Por exemplo, vou dar um outro exemplo agora mais grave. Uma pessoa pegou uma criança, matou essa criança, destrinchou a criança, queimou a criança e enterrou a criança. Terrível. Aí, 2 anos depois, ela se arrepende e aceita Jesus. E aí Jesus fala que a gente tem que perdoar. Aí eu concordo? Mas está errado porque eu não concordo? É a minha opinião contra Jesus. Então, aí eu não tenho que concordar, eu tenho que aceitar o que Jesus falou. Amém? Eu não posso emitir minha opinião. Não, eu não concordo. Mas o que a palavra diz? Então, o que a palavra diz é o que eu tenho que fazer, não o que eu acho certo ou o que eu não acho certo. Porque isso é o que é a questão moral. Daqui a pouco fica normal. Por exemplo, nem queria chegar nesse assunto. Você vê que o aborto está querendo se tornar uma coisa normal. Então, aborto nada mais é do que matar a criança. Nos nossos dias já está se tornando normal. Não, a mulher tem direito de escolher se ela quer ter um filho ou não. Não, ela tem direito de escolher se quer ter uma relação ou não. Aí ela tem o direito. Agora, de ter o filho ou não, a vida não pertence a ela. Como é que você tem o direito daquilo que não é seu? Mas eu estou gerando. Está gerando, mas não é sua. Não tem o direito. Mas aí a moral vai tornando o quê? O que é certo é errado. Não, mas agora não é mais assim. A mulher tem o direito sobre o seu corpo, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Então pode matar a criança. Mas não é uma vida. Não é uma vida porque é uma criança. Mas você chutar a barriga de uma cadela prenha, você vai preso. Porque matou os filhotes lá dentro. Aí os filhotes de cachorro, já é filhote de cachorro. Ser humano não é vida mais. Aí a gente fica olhando e fala, gente, a que ponto nós chegamos? E tem crente concordando com isso. Por exemplo, vamos aproveitar enquanto eu posso falar esse ano ainda, né? Antes que venha a IA pegar. O homem que nasceu homem é homem. A mulher que nasceu homem é mulher. Não existe isso.
agora vocês têm que se contentar, porque a mulher que não fez gestação, e que a mulher que tem algo que as outras não têm, é a mulher atual. Não é. A mulher sempre foi mulher. Eu fui fazer um exame essa semana, lá no exame está escrito assim, ó. Como que é? Sexo biológico. Homem. Quero ver mudar isso aí. Eu quero ver mudar isso aí. Põe lá, faz o exame de sangue e coloca lá que você é um trans, que você é uma mulher que nem homem, que você é um homem que nem mulher. Coloca lá, eu duvido. A ciência não nos permite isso. Mas a moral é transformada. Distúrbio da moral. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. O que é certo ficou errado. E o que é errado ficou certo. Olha para você ver. Um homem é presidente do negócio das mulheres. Olha a loucura. Aí você pega, imagina, gente. Imagina essa aberração que eu vou falar agora. Imagina o Filipão fala que vai ser uma mulher. Desse tamanho. Aí nós vamos competir no esporte de luta. Aí ele vai competir com a Luana. Direitos iguais, agora ele é mulher contra mulher. Vê se tem condição. Não tem como. A Luana pode ser o Bruce Lee das mulheres. Vai apanhar. Porque a força, o cara não deixa de ser homem. Ele só falou que é mulher, mas ele não tornou a mulher porque ele falou. Ele só falou, agora eu sou mulher, mas não é. Mas as coisas vão o quê? Se distorcendo. Então aí a gente vai aceitando. Goela abaixo. Então a gente fica atento, hein? Ó. Quase na hora do churrasco já. E o último dos ais. Versículo 22. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes, que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Igreja, esse último ai aí vai falar o quê? Vai falar da injustiça. Né? O que é isso? A gente, por interesse, deixar de fazer o que é certo por interesse próprio. Suborno. Que o suborno nada mais é do que causa o que? A injustiça. Vamos para um caso mais recente aqui no Brasil. Escândalo do INSS. Bilhões e bilhões roubados dos aposentados. Fizeram a CPMI. O que aconteceu? O prazo venceu. Aí um ministro foi lá e prorrogou o prazo. Os outros ministros falaram o quê? Não, acabou o prazo. Acabou a investigação. O que é isso? Isso aqui, ó. Injustiça. O coisa que era para ser certo, que era para ser justo, quem era para exercer justiça, não está exercendo justiça. Vocês entendem como é que as coisas estão falando? E daqui a pouco eu nem vou poder falar. Inclusive, já vão se acostumando a absorver o que eu falo aqui, porque eu vou cortar esse negócio de live. Antes que dá ruim para mim. Amém? Então, já se acostume que daqui a pouco não vai ter mais live, não. Vocês começam a prestar atenção no culto. Amém? Porque a gente não vai poder falar o que tem que falar. Daqui a pouco você lê as escrituras, será um crime. Né? Imagina eu falar assim, a palavra de Deus é a única verdade. Vai ser uma discriminação contra as outras verdades. Pronto. Tá eu indo preso. Porque eu discriminei os outros livros. Olha só que coisa. E vai chegar nesse ponto. Então, a gente precisa ficar muito atento a tudo que está acontecendo nos nossos dias. Por quê? A advertência do Senhor é ai. Ai é o quê? Vixe, coitado. Você não sabe o que vai acontecer com quem está fazendo isso. Só para a gente recapitular. Primeiro ai, 8 ao 10, falou sobre ganância e avareza. Próximo ai, 11 ao 12, prazer desenfreado de si mesmo e bebedeira. Outro ai, desprezo por Deus e cinismo, falta de amor. 5:20, perversão moral, inversão dos valores. O que é certo se tornando errado e o que é errado se tornando certo. 21, arrogância intelectual. Todo mundo hoje tem muita informação e pouco conhecimento. Como assim, pastor?
Nós nunca vivemos uma época de tanta informação e tão pouco conhecimento, porque tudo que é falado na internet a gente acredita, não busca saber da verdade. Você acha mesmo que eles vão entregar tudo de bandeja na nossa mão? Claro que não, só vão mostrar o que eles querem que a gente veja. Amém? Vamos finalizar aqui? 24. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz se reduzirá a mofo, a sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Então, qual foi o problema todo aqui do povo? Desprezar a palavra de Deus, que é o nosso problema nos dias atuais. As pessoas têm desprezado a palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus? Por enquanto, a Bíblia. Comprem uma Bíblia, gente, porque daqui uns dias as versões modernas serão mudadas também. Então, comprem uma. Que tipo de mudança? Mudanças sutis. Só muda o principal, mas a aparência fica igual. Quando você perceber, você já deixou de adorar a Deus com a Bíblia na mão. Amém? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Ele em nome de Jesus.